Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o processo de backup, restauração das informações e automatização dessas rotinas através do agendamento. Todos prontos? Então vamos lá! Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o processo prático de backup. Mas antes de iniciarmos a rotina dentro do sistema, o ideal é que a gente consiga entender como funcionam as configurações e demais opções da ferramenta. Quando a gente acessa o Phoenix Backup, ele vai nos redirecionar para essa tela inicial, com uma série de opções para que a gente consiga customizar o tipo de ação, os locais onde a gente vai salvar os arquivos e por aí vai. Na parte superior da tela, ele vai reportar algumas opções: o histórico de operações, contas de discos virtuais, informações sobre a versão do sistema e um ícone com acesso direto ao portal do autoatendimento. Quando a gente acessa a opção Histórico de operações, serve para que a gente consiga ter um controle de todas as movimentações realizadas dentro do sistema de backup. Se houve um backup ou restauração, data e horário dessa movimentação, o arquivo, conta e pasta, se é um arquivo local ou em nuvem, o status dessa movimentação, se está concluída, em andamento, e por fim um log, onde a gente consegue ter um arquivo detalhado com todas as informações que foram relacionadas num eventual procedimento. Quando a gente acessa ao campo Contas de discos virtuais, serve para que a gente consiga vincular as informações de um servidor para o armazenamento dos arquivos de backup em nuvem. Hoje, a Contimatic trabalha com Dropbox, Google Drive e OneDrive. Nesse caso, eu vou trazer um exemplo de inclusão de conta do OneDrive. Quando a gente clica nessa opção, ele vai trazer a tela de conta pessoal ou corporativa. A gente seleciona o tipo de conta, opção confirmar. Reparem que ele vai trazer uma tela muito semelhante ao que a gente já faz login nos portais, tanto da Microsoft quanto do Google. Eu trouxe um e-mail válido que eu acabei cadastrando para esse teste. Eu incluo esse e-mail, opção próximo. Ele vai pedir uma senha que a gente tem cadastrada no portal da Microsoft ou do Google ou Dropbox, opção entrar. E automaticamente ele vai trazer essa informação para dentro do sistema, vinculando esse servidor. O mesmo procedimento ele serve para o Google Drive, quando a gente acessa essa opção. Reparem que a tela de acesso a esse sistema é muito semelhante ao que a gente já faz o acesso aos portais. E o Dropbox é a mesma lógica. Se eu preciso excluir essa conta, não utilizo mais, simplesmente clico sobre a informação, opção excluir item selecionado. Depois que a gente já conseguiu entender como funciona essa parte cadastral e de parametrização, agora a gente vai executar uma rotina prática de backup. Primeiro campo, tipo de ação. O sistema ele vai habilitar 3 opções: backup, restauração e agendamento de uma rotina. Nesse caso, a gente vai executar um backup manual. Selecionamos a opção de backup e, posteriormente, ele vai habilitar o campo local onde o arquivo de backup será gravado. Opção selecionar, e o sistema vai trazer 2 opções: pasta local e pasta local mais disco virtual. Ou seja, a pasta local serve para que a gente salve o arquivo de backup num diretório interno ou na própria máquina. Já a pasta local mais disco virtual serve para, além de salvar o arquivo na máquina, ele vai exportar o arquivo de backup para um servidor de armazenamento de dados em nuvem. Nesse caso, a gente vai selecionar uma pasta local. Eu vou abrir a caixa de seleção de diretórios do Windows, seleciono uma pasta específica. E, posteriormente, a gente ainda vai ter que revisar o campo de local de origem dos dados, ou seja, a base de instalação dos nossos sistemas com relação ao banco de dados. Deve ser sempre mencionado o diretório de instalação correto nesse campo. Depois disso, a gente vai definir o tipo de backup que a gente vai executar. Se eu vou marcar todos os sistemas da linha Phoenix ou apenas sistemas específicos. O tipo de cópia, eu vou relacionar as pastas geral, empresas e pasta scan. Empresas, eu vou selecionar todas as empresas do meu banco de dados ou apenas empresas específicas. E por fim, eu ainda vou determinar o ano base, se são todos os anos, um ano específico ou um determinado período. Depois que eu apliquei o filtro do tipo de backup que eu vou executar, acionamos a opção Atualizar listas. A partir desse momento, ele vai relacionar todos os arquivos que constam no processo de backup para que a gente consiga processar essa informação.
ele vai relacionar de forma detalhada o nome do arquivo, empresa, descrição, o caminho de instalação, ano e mês, a origem e utilização do sistema, se é do Contábil, Folha, G5, GESCOM ou outro sistema da linha Fênix, o tamanho desse arquivo e data e horário em que eles foram gerados nos sistemas. Se eu quiser, eu ainda posso personalizar o formato de envio desses arquivos para o backup, ou seja, eu posso selecionar um arquivo específico, acionando um duplo clique, ou totalmente a minha base. Depois que eu revisei essas informações, não tenho nenhum tipo de dúvida, acionamos a opção processar, o sistema vai fazer uma carga com relação ao status desse backup. Depois que ele concluir esse procedimento, ele vai nos reportar para uma tela semelhante a essa, com os arquivos copiados, ou seja, relacionando todas as informações que fazem parte desse arquivo de backup. No final, ele ainda vai trazer a versão do aplicativo de backup, o início e término desse backup com o horário e o tempo estimado dele, relacionando o processo terminado sem nenhum tipo de erro fatal. Se eu quiser, eu posso abrir um arquivo de log com o detalhamento desses arquivos que foram relacionados no backup, somente para constar essa informação. Basicamente, esse é o procedimento padrão que você precisa realizar para o backup da sua base de dados. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre a restauração e o agendamento e automatização dessa rotina. Mas é claro, se você ainda tem alguma dúvida, o que é super normal, entre em contato com os nossos canais de atendimento através do suporte online. Obrigado e até a próxima!